Como decidir entre aprender inglês britânico ou americano? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Hello Explorers, aqui é a Melanie da Nebula English e hoje nós vamos falar um pouco sobre as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano e como decidir qual deles aprender. Será que tem um deles que é mais útil, que é mais falado, que é mais influente? Vamos discutir todos esses fatores. O que é o inglês britânico e o que é o inglês americano? Bom, ambos são conjuntos de variações da língua inglesa. Isso quer dizer que nenhum deles tem apenas uma forma. Não existe apenas uma forma do inglês britânico e nem existe apenas uma forma do inglês americano. Nós temos diferenças de vocabulário, de pronúncia e de gramática dentro de cada uma dessas variações. Então não dá pra gente falar em um inglês britânico e um inglês americano. Apesar de muitas vezes, quando a gente fala de inglês britânico e inglês americano, a gente está se referindo ao inglês padrão, ao standard, aquele inglês que segue as regrinhas gramaticais, que é formal e etc., esse não é o único inglês. Por exemplo, dentro do inglês americano, nós temos a AAE, que é o African American English, que é uma variação do inglês que inclusive conta com vocabulário diferente, pronúncia diferente, até regrinhas de gramática um pouco diferentes. E ele é tão válido quanto o Standard English, quanto o inglês padrão. Tá, então se a gente não tem um só inglês americano e um só inglês britânico, como que a gente pode falar nas diferenças entre eles? É possível sim identificar algumas diferenças que costumam ser gerais aí entre as variações do inglês americano e inglês britânico, né? A primeira delas é a pronúncia. Isso é muito fácil de identificar, né? Quando a gente ouve uma pessoa com inglês britânico e quando a gente ouve uma pessoa com inglês americano, seja qual for o sotaque de cada um deles, a gente tem uma certa facilidade de determinar de onde essa pessoa é. Não é tão difícil de saber se o inglês dela é americano ou britânico. Então, essa é uma das grandes diferenças. Outra diferença é a gramática. Sim, por incrível que pareça, existem pequenas diferenças gramaticais entre o inglês britânico e o inglês americano. Um exemplo é o uso do present perfect. O inglês britânico costuma utilizar o present perfect em bem mais situações do que o inglês americano, enquanto o inglês americano só usa em situações em que ele realmente é necessário para fazer uma diferenciação de sentido. O inglês britânico segue todas aquelas regrinhas que a gente conhece, de algo que começou no passado e continua no presente, então eles usam em bem mais situações. Outra diferença é o uso dos modal verbs. No inglês britânico a gente usa muito mais o shall. Shall we do this? Shall we go? Etc. Enquanto que no inglês americano o shall não é muito utilizado. Na verdade, ele é utilizado quase como uma piada, porque ele é muito formal. Então, quando as pessoas falam shall we, é quase como se elas estivessem tirando um sarrinho ali, querendo soar chiques. Então, no inglês americano, a gente não vê muito shall. E outra grande diferença gramatical é o uso do have versus have got, né? No inglês americano a gente simplesmente fala have, I have a cell phone, e no inglês britânico a gente fala I have got a cell phone. E nós temos, é claro, as diferenças de vocabulário, que eu nem vou entrar em muito detalhe aqui, porque se você procurar no Google, no Pinterest, em qualquer lugar, você vai achar muito fácil uma lista de palavras diferentes entre o inglês britânico e o inglês americano, né? Como, por exemplo, elevator no inglês americano é lift no inglês britânico, ou apartment é flat, ou fries é chips, né? Então temos essas diferenças aí. Só que o que acontece? Dentro de cada uma dessas variações, dentro do inglês britânico e dentro do inglês americano, a gente também tem várias diferenças de vocabulário. Por exemplo, um dos exemplos mais famosos, né, é a questão do soda, pop or coke. Dentro dos Estados Unidos, existe uma certa divisão entre as regiões que falam soda, as regiões que falam pop e as regiões que falam coke. Então, dentro deles também existem essas diferenças. Então, acaba, pessoal, que a diferença mais marcante e mais garantida entre essas duas variantes é a grafia. Vou compartilhar aqui com vocês. A grafia de color, por exemplo, é diferente no inglês americano e no inglês britânico.
No inglês britânico tem o U. Nós temos, por exemplo, center, que no inglês americano é ER e no inglês britânico é RE. Então a grafia acaba sendo a diferença mais confiável que a gente pode contar que sempre vai existir independente da variante dentro do inglês americano ou britânico. Agora que a gente já entendeu o que é cada uma dessas variações, você deve ter algumas perguntas que você quer se fazer antes de decidir qual dos dois aprender, né? E a primeira delas é: qual é o mais falado, qual é o mais influente mundo afora? Nas colônias, nas ex-colônias britânicas e nas colônias britânicas que permanecem até hoje, obviamente o inglês britânico acaba sendo mais influente, enquanto que no resto do mundo, quase todo o resto do mundo, o inglês americano é mais presente por conta justamente dos produtos midiáticos, dos filmes, das séries, da música, que está espalhada aí pelo mundo todo, né? Mas é interessante a gente reparar que, mesmo dentro das ex-colônias britânicas e dentro do próprio Reino Unido, existe uma americanização do inglês em curso. Tem estudos, inclusive, que estão mapeando isso, mapeando essas mudanças que estão cada vez mais parecidas com o inglês americano. Então, isso é algo para se prestar atenção. Tem até algumas pessoas um pouco mais conservadoras, um pouco mais, talvez eu possa até dizer, dramáticas, que falam num possível desaparecimento do inglês britânico, que querem preservar a língua, porque acham que ela pode desaparecer se não for defendida contra essa invasão americana, mas já foi demonstrado que isso não vai acontecer tão cedo. Aqui no Brasil, essa resposta é ainda mais simples, né, pessoal? Com certeza, o inglês mais falado, o inglês mais influente aqui no Brasil é o inglês americano. Não só por essas questões que a gente já falou, da dominação cultural, mediática, econômica dos Estados Unidos, como pela nossa proximidade geográfica mesmo, né? A gente está dentro de uma área de influência dos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Então, aqui no Brasil, com certeza, a gente pode dizer que o inglês americano é sim mais falado e mais influente. Outra pergunta comum é: qual deles é mais fácil? Bom, depende do seu conceito de fácil. Eu sei que vocês odeiam quando a resposta depende, mas às vezes a resposta depende, não tem muito o que fazer, né? Eu acredito que existem dois fatores, um para cada variante, que tornam elas um pouquinho mais fáceis para a gente. Qual é a grande facilidade do inglês americano? O fato de que ele é extremamente acessível. Você nem precisa se esforçar. O inglês americano já está à sua volta, né? Você só precisa prestar atenção, você só precisa se utilizar desse inglês que já está à sua volta. Então, entrando no Netflix, entrando no YouTube, ouvindo rádio, o inglês americano já está lá, ele é extremamente acessível. E do lado do inglês britânico, a grande facilidade, na minha opinião, é que a pronúncia do inglês britânico tende a ser um pouquinho mais intuitiva. A maneira com que eles pronunciam certos sons é mais parecida com a do português do que a do inglês americano. Por exemplo, a mania que os americanos têm de pronunciar o T com som de D. No inglês britânico não acontece, eles pronunciam realmente o T com som de T, o A com som de A. As vogais são um pouco mais intuitivas também. Aí vai depender do que você acha mais importante, o acesso ou a pronúncia. Então chegamos à pergunta final que você provavelmente se fez para chegar nesse vídeo. Qual deles aprender? Será que eu devo aprender o inglês americano ou o inglês britânico? Eu vou te devolver com outra pergunta. Qual é o seu objetivo? Se você tem o objetivo de ir para um país específico, você pode muito facilmente pesquisar e descobrir qual é o inglês que é mais comum nesse país, né? Mas, por outro lado, se você está aprendendo inglês como a enorme maioria de nós para se comunicar com o mundo inteiro, né? A gente sabe que hoje o inglês é a língua franca, é a língua que é utilizada como ponte entre falantes de outras línguas, né? Então, por exemplo, eu conversando com um japonês, com um russo, a gente acaba usando o inglês como ponte, porque nem eu falo japonês e nem o japonês fala português, ou nem eu falo russo e nem o russo fala português. Então, hoje, o inglês, mais do que uma ferramenta para se comunicar com nativos, ele se tornou uma ferramenta para se comunicar com o mundo, com pessoas também não nativas. Se esse é o seu caso, eu pessoalmente recomendo o inglês americano, por ele ser mais falado e por ele ser mais acessível aqui no Brasil.
A resposta final só pode vir de você. Qual você gosta mais? Qual é mais atrativo para você? Qual que você, quando ouve, fala, nossa, que legal esse sotaque? Apesar de eu mencionar esse acesso, o inglês britânico também é bastante acessível. Não é difícil de você achar materiais e mídias em inglês britânico se você quiser. Então, a resposta final vai depender do que você quer, do que você vai ter mais prazer e vai ter mais facilidade aprendendo, tá bom, pessoal? Então, esse daqui é um resumo, é uma regravação da nossa Neb Live dessa quinta-feira, que eu tive problemas técnicos, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui sobre qual tipo de inglês você já está aprendendo ou qual deles você quer aprender, o inglês britânico ou o inglês americano. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho e eu vejo vocês na próxima quinta-feira para mais uma Neb Live.